Estamos ao vivo para a Cidade TV, Cidade FM, Jornal Águas Lindas, o seu programa imparcial, juntamente com mais 16 redes sociais, ao vivaço e no gabinete do deputado federal Luiz Miranda. Eleito com mais de 65 mil votos pelo Distrito Federal, Luiz Miranda está em uma nova viagem, agora como deputado federal. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, obrigado pela visita, obrigado a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Porque na campanha nós estivemos presentes lá no debate. Verdade. Inclusive provocamos um colega ali naquela situação, geramos uma polêmica. Exatamente, foi resolvida aquela polêmica, né? Foi resolvido. Vou contar uma coisa para a população que eles não sabem. Grupos de investidores e setores podem comprar um livro informando quais são as características de cada parlamentar. E eles, inclusive, têm um manual dizendo quais são os parlamentares que mais podem prejudicar ou beneficiar os seus interesses, para que eles possam trabalhar ou uma articulação com esses, no caso os que são vendidos, ou mesmo pressionar ou tentar uma desconstrução de imagem. É algo que quando você começa a tomar conhecimento, e antes mesmo de assumir, vários relatórios chegaram em mim com o perfil de cada parlamentar do DF, de São Paulo, do Rio de Janeiro, quais são suas bandeiras, o que ele iria defender. E como minhas bandeiras elas não são corporativistas, você defender, por exemplo, reforma tributária. Quem é o maior beneficiado quando você fala de desoneração do consumo? É só a população. Exato. Então, quando você fala em cobrar lucros e dividendos, quem que perde? Os mega power milionários, bilionários do país. O que eles fazem? Nesse processo de desconstrução de imagem, a população acredita. Porque existe aí a massa de manobra que você acaba levando a população a te criticar sem saber nem porque você está te criticando, simplesmente porque escutou do amigo, do vídeo de não sei o quê. Aquela mídia que destrói uma imagem, né? Exatamente. O senhor já começou a falar sobre reforma tributária, é sua principal pauta no Congresso, Verdade. Você é presidente da comissão, inclusive está na correria agora. Eu tenho agora, daqui a pouco vai ser implantada a comissão especial. É importante citar ao vivo como foi acessível o Luiz Miranda, como ele é acessível ao WhatsApp. Eu falei, estou no Congresso Nacional, eu não vou falar agora o nome do outro parlamentar, porque nesse momento não está aí, mas depois eu vou falar o nome de alguns parlamentares. Eu fui recepcionado aqui no seu gabinete. Em alguns nós fomos, como é a palavra, Hilda, que se diz? Aqui nós fomos recepcionados. Essa é a verdade. Então, quero parabenizar você, a sua equipe, muita gente trabalhando, e agora, que horas são agora? 2h44 e a maioria não almoçou no gabinete Luiz Miranda. Reforma tributária. Está tendo muito obstáculos parlamentares? Como é que está a situação? É unânime. É incrível como esquerda, direita, centrão, todos concordam que nós precisamos fazer uma reforma tributária no país. Qual é a discussão? Se a unificação dos tributos, facilitando a vida do empresário, é a solução, ou de verdade a bandeira que eu sempre defendi, que vem desde que eu morei fora do país, defendendo essa mesma bandeira, fazendo palestras, fazendo eventos, defendendo a desoneração do consumo. Hoje a carga tributária ela é muito mais pesada no salário do trabalhador mais pobre do que de fato em quem ganha mais. Por quê? Quando eu falo que um assalariado ganha um salário mínimo, ele é isento de imposto de renda, isso é hipocrisia. Não existe. Quando eu falo que numa reforma da Previdência, em vez de 8%, vai pagar 7,5%, que você está falando que num salário mínimo vai economizar R$5, isso é uma puta de hipocrisia. Exato. A população mais pobre vai pagar menos. Menos o quê? R$5? Sendo que quando eu vou comprar pão, leite, carne, para alguns que compram combustível ou passagens de ônibus, eu estou pagando 50% de carga tributária. Exato. Então metade do que eu ganho são impostos. Isso é justo com uma população mais carente do nosso país? E o senhor viveu praticamente quantos anos nos Estados Unidos? Eu morei os últimos 4 anos. O senhor viveu uma realidade totalmente diferente. 7% sobre o consumo, onde a empresa vai pagar sobre os seus lucros no final do ano através do imposto de renda. É utopia ou nós conseguiremos viver pelo menos um pouquinho dessa realidade dos Estados Unidos aqui na questão tributária? O que nós fizemos? No dia 27 de março, que foi o meu aniversário, nós lançamos a Frente Parlamentar da Reforma Tributária. Mais uma vez, consegui assinaturas. Essa frente parlamentar é mista. Eu consegui assinaturas suficientes de senadores e de deputados. Respondendo a sua pergunta, por que eu falo que ela é unânime? Eu consegui as assinaturas em 24 horas. Coisa que as pessoas que catam a assinatura aqui na Câmara demoram semanas para conseguir. Na terça-feira, eu preparei o documento, na quarta eu já estava protocolando ele. Então, eu consegui a assinatura que a gente precisa de pelo menos 1/3 da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Eu consegui a assinatura em 24 horas de todos, porque todos concordam que o Brasil precisa de uma reforma. Mas a pergunta mágica que todos me faziam é uma reforma padrão do que as que passam aqui, que é a unificação de tributos, querendo simplificar? Ou como funciona de vocês? Quando eu falava que nossa reforma vem baseada no estudo da Anfip, da FENAFISCO, que são os auditores fiscais federais do Brasil, são aqueles que vivenciam isso todos os dias, e que eles concordam que se a gente nos desonerar a folha de pagamento para gerar mais emprego, se a gente nos desonerar o consumo para aquecer a economia no nosso país, aquecer o quê? O comércio,
É o comerciante pequeno, a panificadora, a farmácia, são os comerciantes do dia a dia, o posto de gasolina, o combustível. Se eu não reduzo esse tributo para aumentar o quê? O crescimento desse setor, geração de emprego dos pequenos, para que esse empresário tenha um ganho superior, para que ele compre mais as distribuidoras e, consequentemente, da indústria, nós nunca vamos destravar o país. E nós chegamos aos números mais alarmantes então, de todos não é os tempos de utopia. emprego. Você acredita, você sonha que nós conseguiremos viver um pouquinho do que você viveu nos Estados Unidos? Posso dizer o que aconteceu depois do lançamento Claro, da frente? fica à vontade, fica à vontade. Bolsonaro vai no seu Instagram e fala que a reforma tributária ela vai ocorrer ainda esse ano. No final de semana seguinte, ele vai no sábado e escreve isso na sua página e fala sobre desoneração do consumo. Algo que nunca foi dito antes aqui dentro da casa, porque sempre tem aquela história, como é que você vai tapar o buraco? Como é que a gente vai tapar o buraco? Cobrando sobre lucros e dividendos, Exato. que desde 95 isentaram os super ricos do nosso país em demérito ao trabalhador, que é o que mais sofre na nossa nação. A gente montou aí um equilíbrio onde esse empresário ele também não tem perda, porque ele tem um crescimento econômico no negócio dele. Nós vamos aquecer a economia, ele ganha muito mais dinheiro na sua empresa. Consequentemente, no final ele vai ganhar mais. Em números expressivos, o bolso dele vai ficar mais cheio. Nós fazendo essa substituição tributária, Sim, nós oneramos do consumo, dando mais poder de compra para a população. que é importante no mercado, senão o mercado para. Você falou do aumento, por exemplo, do salário mínimo em R$30, por exemplo, 30 e poucos reais. Né? Quando eu desonero em 30% o consumo, a carga tributária, em até 50% para o consumidor, 20% de poder de compra. E não 3% como foi dado no salário mínimo. A população não tem noção do impacto que isso causaria no comércio, no dia a dia da população e principalmente daqueles mais carentes. A gente aqueceria significativamente a nossa economia. E contando para você, como eu disse, na sequência nós tivemos aí algo sensacional, que foi Marco Sintra, que é o secretário que trabalha no Ministério junto com o Paulo Guedes. O secretário apresenta uma declaração que foi chocante para todos nós, dizendo que a reforma tributária estava no forno e que até maio eles iriam apresentar. Eu disse assim, mas nunca se comentou sobre esse tema, agora o governo federal demonstra interesse. Paulo Guedes entra no tema, fala que a reforma tributária vai sair. Por quê? Porque é pauta positiva. Eles perceberam que depois que nós lançamos à frente, a população inteira veio atrás apoiando. Foram bem receptivos à pauta. Rodrigo Maia me chama na casa dele para saber o que eu achava da reforma da Previdência. Eu falei, eu acho que ela veio no momento, por mais que ela seja necessária, errado. O primeiro passo deveria ter sido uma reforma tributária e explico para ele a complexidade. Ele marca uma reunião no dia 3 de abril com o Bernap na casa dele para apresentar uma proposta que provavelmente seria a proposta que a casa deveria encabeçar. Eu escuto, gosto de alguns pontos, discordo de outros. No dia 4 eles dão entrada numa PEC, que a gente chama aqui a PEC do Baleia, que ele dá entrada exatamente na reforma tributária, que também já foi dada entrada aqui. Então hoje nós estamos indo num caminho em que a nossa pressão, de uma forma ou de outra, porque mesmo sendo a PEC do Baleia tem que emendar ela vai sair. Se for a do governo federal, que eu espero que a do governo federal ande alinhada com a nossa, a que a gente quer apresentar na frente parlamentar, independente de onde ocorra, vai ser bom para o nosso país, porque a gente precisa de uma reforma tributária. Urgente, urgente. Falando de Bolsonaro, como você avalia os 100 dias de governo do Jair Bolsonaro? Você que foi base, apoiou bastante, esteve conosco no programa, defendeu Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, ele de certa forma, ele está dando o seu melhor. Você percebe isso claramente nas tentativas. O problema todo nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigma. Então você tem um plenário que não está acostumado. Exatamente. É uma ruptura. Você tem um plenário que não está acostumado com a metodologia dele. Ele não está conseguindo ter tempo para dar atenção para os parlamentares. Isso é um erro gravíssimo por parte do presidente. Ele precisa vir aqui e marcar café, tem que jantar. Não tem que fazer esse tipo de coisa. Tem que fazer, porque como é que eu defendo alguém que eu não sei o que ele precisa, o que ele deseja? Se eu não sei se a pauta que está lá sendo votada se é de interesse do governo ou não, porque eu estou vendo aqui, muitas vezes, como houve na semana passada, na CCJ, se é de tão interesse do governo aprovar a Previdência, como é que a base do governo faz inversão de pauta? Então ocorreu a inversão de pauta solicitada pelo governo. Então, como é que o líder do governo? Então, existem alguns problemas que a gente entende que o presidente precisa vir para dentro do parlamento para ele ficar mais forte e ter um governo mais sólido. Continuando, amanhã temos uma votação importantíssima aqui na casa, que era para ter sido hoje, foi adiada para amanhã, que é a região metropolitana, na qual você foi um dos pioneiros que lutou. Sabemos que tem a RID, que já foi há muito tempo atrás, basicamente mais. Não deu certo, falta de orçamento. Né? Mas aparenta-se, eu não sei se é verdade, que está tendo uma manobra do governo Caiado, Ibanez, acho que uma briga de ego aí. Vai sair a região metropolitana do papel ou não? Vamos tirar esses agentes da história, vamos analisar o que é essa...
O que é esse MP? Né? Essa medida provisória, quando ela foi lançada, foi inclusive no governo Temer, a pedido do Ibanez, é para que o governo do DF possa, por exemplo, fazer um asfalto daqui para Águas Lindas. Exato. Para eu poder fazer esse asfalto, segundo a Constituição, eu só posso cuidar do meu território, só do Distrito Federal. Exatamente. Não existe uma autorização legal para eu licitar até Águas Lindas. Então eu faço até o DF e a Prefeitura de Águas Lindas fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer esse asfalto. Não é o momento, nós não temos verba. Ele solicita para o governo federal, por falta de força política, ele não consegue verba. Então, com a região metropolitana, o DF, por exemplo, poderá simplesmente asfaltar até Águas Lindas. E melhor ainda, hoje o ônibus que circula na região do entorno, ele é mais caro porque ele é considerado um ônibus interestadual. Exatamente. Sendo que, literalmente, nós estamos na região metropolitana, no entorno do Distrito Federal. Esse Águas ônibus... Lindas é 20 minutos de Ceilândia, Luiz. 20... Qualquer empresa, ou do Goiás, ou do Distrito Federal, poderá fazer essa circulação aqui sem ser considerado um ônibus interestadual, sem que o DENIT traga problema para eles, o DR. E nós temos aí vários outros pontos importantes que nós estamos indo aí na questão de saúde, segurança pública. Um policial militar do DF, por exemplo, está investigando uma quadrilha que está lá no Valparaíso. Ele não pode adentrar no Valparaíso, ele precisa de cooperação com a polícia, que muitas das vezes estão em outras investigações. A Polícia Civil, nós temos hoje problemas que são problemas corriqueiros que poderiam ser resolvidos com a aprovação dessa MP. Aí o que acontece? Por briga de ego, não, é pior do que isso. Por medo dos governos receberem uma pressão muito grande, em outras palavras, nós estamos falando do que o governo do DF pode fazer, mas o governo do Goiás também pode fazer. Pode. Você imagina os prefeitos do Goiás pressionando o governador, agora você pode usar sua verba e interligar com o DF. Governador, exato, eu preciso que você ajude aqui. Então, por receio de receber uma pressão muito grande, e receberá por parte desses prefeitos ao redor do DF, por apoio do governo do Goiás, o Caiado demonstra ser contra. Mas ele não está observando... Não, ele deixou claro isso, que vai lutar pela... Inclusive, nesse momento agora, deve estar tendo uma reunião na Casa Civil. Sim, com o ministro, não é isso? E sobre essa pauta. O ministro Onyx ia sentar com eles. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Sim. Olha a falta eu estou vendo a manobra aí. Olha a falta de inteligência, acho que de todos envolvidos. Lógico, quem que fica com esse PTU, se ele está na região do Goiás? O município local, o estado. Eu não vejo nenhum sentido em não fortalecer essas regiões, tendo visto os ganhos, crescimento econômico, geração de emprego, aumento de renda, fora que 80% de toda essa população que vive aqui no entorno nunca foi nem em Goiânia. Então, assim, é uma hipocrisia ficar nesse debate e quem está sofrendo é a população do entorno. Quem está sofrendo é o mais pobre, é o mais sofrido, que não é tratado como a população DF é tratada. E essa MP... a da região metropolitana, ela vai trazer mais dignidade para essa população. Vai sair do papel. Eu vou encerrar porque o senhor está corrido, mas eu costumo dizer, o senhor ouviu isso no dia que o senhor esteve lá, que o entorno é igual a faixa de Gaza. Todo mundo usa, mas ninguém quer tomar de conta. Mas agora acredito que com o Luiz Miranda, com os deputados, vai entrar em consenso e nós teremos investimento do DF, investimento do Goiás na região metropolitana. Se depender de nós, amanhã mesmo será votado, será aprovado. Nós precisamos disso, precisamos remover o item 16 que querem mexer no Fundo Constitucional do Exato, DF, que tornaria inconstitucional o documento, porque sem provisão de recurso, você não pode impor que o governo federal coloque qualquer recurso. Só que lembrando o seguinte, que é outro fato, parece que eu estou lidando com um monte de inocente, né? O FCO devolveu no ano passado 50% dos recursos que tinham destinados para o Centro-Oeste. Não sabia desse 50% do recurso, falam que não tem dinheiro, mas 50% voltou. Não poderia fazer parceria PPP, pública e privada, para a construção de hospitais nessas regiões? Estamos precisando. Para a construção de escolas com apoio público e privado? Não poderia ter usado esse recurso? A região metropolitana não existe, se não aprovar a MP não pode fazer. Usa a RID. Mas a RID não classifica para esse tipo de situação. Várias pessoas que usaram, inclusive o ex-governador Arruda, está sendo processado pelo Ministério Público. 2 milhões, né? 2 milhões foi por ter feito investimento em outro município que não cabia a ele, usando o mesmo recurso da RID. Então, é muita hipocrisia para pouco resultado. Então, o senhor está nessa batalha com a gente. Vamos aprovar. Deputado, muito obrigado. Sucesso. Deus abençoe. E gabinete 241, anexo 4, aberto aqui. Eu vou ver se eu faço um takezinho para mostrar. Posso mostrar? Pode, por favor. Para mostrar o pessoal trabalha. Até agora, se almoçar, Luiz Miranda pega pesado. E vou para o plenário se almoçar. Vamos embora, gente. Um abraço. Um abraço, sucesso. Com Deus.